Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse seminário. Então, meu grupo é formado por mim, Pedro Henrique, por Isaíldo e pelo Andrei. Ficamos responsáveis por falar sobre a dentinogênese e estrutura da dentina. Esperamos que gostem desse seminário e que tenham facilitado o entendimento de vocês. Então, ao longo desse seminário, iremos apresentar sobre a introdução à dentinogênese, a diferenciação dos odontoblastos, a formação da matriz orgânica, formação da dentina do manto, formação da dentina circumpulpar, formação da dentina radicular, a estrutura da dentina primária, secundária e terciária e, por fim, a pré-dentina. Primeiramente, precisamos entender que a dentina é formada por células denominadas odontoblastos, que vão se diferenciar a partir de células ectomesenquimais da papila dentária, como foi abordado no seminário de odontogênese. Ela é um tecido mineralizado de natureza conjuntiva que vai constituir a maior parte da estrutura do dente. Ela vai ser recoberta pelo esmalte na sua porção coronária e pelo cemento na sua porção radicular. A dentina vai alojar no seu interior um tecido conjuntivo não mineralizado, a polpa dentária, certo? O qual tem muitas características em comum referentes à sua formação, à sua origem e à sua topografia. Por essa razão, esses dois tecidos, a polpa e a dentina, estão intimamente ligados, denominados complexo dentino-pulpar. Aqui nessa imagem podemos ver a dentina em cima, sendo recoberta pelo órgão do esmalte e alojando no seu interior a polpa, certo? Bom, falando um pouco sobre a diferenciação dos odontoblastos, durante o processo de formação da dentina, denominado dentinogênese, células da periferia da papila dentária, da polpa primitiva, vai se diferenciar em odontoblastos, que são as células formadoras, células responsáveis pela formação da dentina. O resto da papila dentária vai formar a polpa do dente. A diferenciação desses odontoblastos a partir da papila dentária no desenvolvimento normal se dá pela expressão de moléculas de sinalização, várias moléculas e fatores de crescimento nas células de epitélio interno no esmalte, que eu vou abordar um pouco mais à frente. Aqui nessa imagem podemos ver em asteriscos uma zona acelular, ou seja, que não possui células, separando as células indiferenciadas, que são os pré-odontoblastos, do epitélio interno do esmalte, que são os ameloblastos, como foi abordado no seminário anterior. Nessa imagem aqui em B, podemos ver os ameloblastos em diferenciação, os odontoblastos em diferenciação e a zona acelular, um pouco mais próxima, com um pouco mais de zoom do que essa imagem aqui. Já aqui podemos ver os pré-odontoblastos aqui, a pré-dentina e a dentina do manto. Podemos ver a diferenciação na coloração. E aqui está os odontoblastos. Os odontoblastos, pré-odontoblastos, aqui em cima a pré-dentina e a dentina do manto. Já nessa imagem é a mesma coisa, só que de outra perspectiva, que os ameloblastos, que são as células formadoras de esmalte, os odontoblastos, com foco de mineralização, a dentina do manto e a pré-dentina, né? Dessa vez um pouco mais abaixo. Aqui podemos ver com mais detalhes como sofre essa diferenciação desses odontoblastos, certo? As células ectomesenquimais, que está aqui representada pelo número A, da papila dentária, vai se dividir pelo fuso mitótico, está representado aqui pelo B, que vai estar perpendicular à lâmina basal, essa linha rosa, que vocês podem ver aqui. Aí, uma célula filha, que vai estar representada aqui em C, vai estar influenciada pelo epitélio interno do esmalte, em moléculas que estão sendo produzidas aqui nesse epitélio. Aí ela vai se diferenciar em odontoblastos, onde vocês podem ver a célula já finalizada aqui. Aqui representada em E, ela vai sofrer todos os determinantes para a formação dos odontoblastos, menos um, que é a influência desse epitélio e dos fatores e das moléculas que estão sendo produzidas aqui. Como ela não sofreu essa influência, ela vai permanecer mais abaixo e vai ser denominada célula subodontoblastica.
E vocês podem conferir a diferença dela no F para o G aqui, entendeu? Como ela está. Agora vamos falar um pouco sobre a formação da matriz orgânica. Os componentes da matriz orgânica da dentina são produzidos pelas células que compõem a dentina, que são os odontoblastos. Ela vai ter dois componentes: o fibrilar, que vai ser constituído de fibras colágenas, e a substância fundamental interfibrilar, que vai estar entre essas fibrilas colágenas. Aqui a gente pode ver os componentes orgânicos. O colágeno encontrado na dentina é principalmente do tipo 1, e ele vai representar 85% dessa matriz orgânica que foi abordada aqui no slide anterior, dessa formação. Os 5% vai ser do tipo 3 e do tipo 5, que em proporção vai ser mais baixa, né? Muito mais baixa do que o colágeno tipo 1. E esses 10% restantes aqui da matriz orgânica da dentina vai ser constituídos pelas proteínas chamadas não colágenas, que está denominadas aqui, né? Cialoproteína dentinária, fosfoproteína dentinária, proteínas da matriz dentinária 1, 2 e 3, proteínas morfogenéticas dentinárias, osteopontina, osteocalcina, osteonectina, decorin, biglican, osteoaderin e proteínas séricas, além das metaloproteinases. É importante também salientar que os proteoglicanos ricos em leucina também fazem parte da matriz mineralizada da dentina, além de proteínas séricas, né, que aqui está inserido. Então, aqui podemos ver o odontoblasto em início de diferenciação e polarização, apresentando vários processos curtinhos na sua extremidade distal, que podemos ver. Ó, tá vendo? E aqui em cima para ameloblastos, que vai formar o esmalte. Então, as células responsáveis pela síntese e secreção da matriz orgânica da dentina são os odontoblastos. E por ser o colágeno tipo 1 componente mais abundante, os odontoblastos vão apresentar as características ultraestruturais, típicas de uma célula sintetizadora e secretora de proteínas, como a gente viu lá, com o polo extremidade proximal, aqui ao núcleo, e distal ao lado da matriz de formação. Aqui, a gente pode ver os elementos não fibrilares, certo? Da matriz extracelular, que vão também ser sintetizados pelos odontoblastos, seguindo vias similares à produção de colágeno, né? Aqui vai ter a matriz orgânica, o prolongamento odontoblástico, aqui, que vai seguir até aqui, e a porção distal desse odontoblasto, dessa célula. E aqui vai estar o aminoácido percussor incorporado no colágeno, sendo limitado pela lâmina basal e o odontoblasto aqui. Agora, a Isailde vai continuar o processo de odontogênese. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha facilitado o entendimento de vocês nessa introdução à odontogênese e formação da estrutura da dentina. Obrigado pela atenção. Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade à apresentação do seminário de dentinogênese e estrutura da dentina. Bom, como sabemos, a dentina é um tecido mineralizado e denso de natureza conjuntiva. É formada pelas principais células, que são os odontoblastos, e essa dentina ela pode ser formada durante toda a vida do indivíduo. É responsável por proteger a polpa e sustentar o esmalte também. Cerca de 70% do seu peso é mineralizado por cristais de hidroxiapatita. Tem como principal componente o colágeno e as fibras colágenas. Vou começar explicando um pouco sobre a dentina do manto. A formação da dentina do manto. O processo de formação da dentina do manto
Se inicia com a secreção dos principais componentes da matriz orgânica, tendo as fibríolas colágenas e as vesículas da matriz os elementos mais numerosos e presentes na matriz orgânica. Embora essas fibras estejam em várias direções, as mais grossas elas se dispõem perpendiculares à lâmina basal. Com o início da formação da dentina e a secreção das principais fibras, aparecem-se as vesículas, que também podem ser denominadas de cônspicos. As vesículas elas são corpos arredondados ou ovais, rodeados de membrana. Elas brotam dos odontoblastos e passam a se localizar entre as fibras colágenas. Aqui temos as vesículas de tamanho variado e também os processos do odontoblasto e as fibras colágenas. Os odontoblastos de diferenciação desenvolvem vários processos, curto inicialmente e um prolongamento único posteriormente. Além disso, os pré-ameloblastos eles sofrem diferenciação, tornando-se ameloblasto, com uma membrana plasmática distal e ondulante, enquanto a lâmina basal ela torna-se descontínua. Quando esses ameloblastos sofrem a diferenciação, eles emitem vários processos curtos que estabelecem contato com os processos dos odontoblastos e também com as vesículas da matriz. Nesta etapa, cada odontoblasto emite em média de 2 a 3 processos curtos. Entretanto, quase que imediatamente a isso, e com o aumento da deposição da matriz orgânica, os corpos celulares dos odontoblastos, eles passam a migrar em sentido à papila dentária. E os processos que antes eram curtos passam a se tornar um prolongamento único, que pode ter sua extremidade bi ou trifurcada. Nessa lâmina podemos ver o prolongamento do odontoblasto, além da dentina coronária, a pré-dentina e a polpa dentária, além de alguns odontoblastos. Nessa outra imagem, podemos ver o contato entre a projeção de um pré-ameloblasto e o processo de um odontoblasto, enquanto nessa outra é o prolongamento odontoblástico bifurcado, próximo à futura junção da amelodentinária. A mineralização da dentina se inicia nas vesículas. Quando se inicia a formação da matriz orgânica e se inicia ao depósito de uma fina camada de matriz orgânica, inicia-se a mineralização. Apenas as vesículas elas são mineralizadas com os cristais de hidroxoapatita. Esses cristais eles podem ser observados sob a forma de finas agulhas nas vesículas da matriz. Além disso, nesse primeiro momento, não há mineralização da dentina do manto do restante da matriz orgânica, nem mesmo nas fibras colágenas. Após a mineralização das vesículas, pode observar regiões eletropáticas, que são grandes centros mineralizados e densos. Nessa imagem dá para ver o centro mineralizado
e denso que essa estrutura aqui mais escura. Além disso, a dentina do manto ela é produzida pelos odontoblastos em diferenciação. Logo após o início da diferenciação desses odontoblastos, eles começam a secreção de componentes da matriz orgânica da dentina, liberando também as vesículas da matriz. Enquanto esse processo ocorre e a formação da dentina e a conclusão da formação da dentina do manto, esses odontoblastos podem alcançar espessura que podem variar entre 10 a 30 micrômetros. A partir desse momento, eles alcançam sua completa diferenciação e polarização, passando a ser odontoblastos maduros, o qual irá formar a dentina circunpulpar. Além disso, é importante destacar que a formação da dentina do manto ela só se completa quando os odontoblastos alcançam essa diferenciação e polarização e se tornam odontoblastos maduros. A formação da dentina circunpulpar. Essa dentina ela corresponde à maior parte da dentina em estrutura. Ela é dividida em dentina peritubular e dentina intertubular. Como a formação ocorre por a posição centrípeta, a dentina do manto ela é extremamente adjacente a uma nova camada de matriz não mineralizada, que é denominada de pré-dentina, que é essa camada aqui, camada não calcificada. Enquanto ocorre a formação da dentina circunpulpar, os odontoblastos eles têm um único processo, o qual vai tornando-se rodeado pela dentina mineralizada na sua extremidade mais distal e rodeado pela pré-dentina no corpo do odontoblasto. É uma fina camada orgânica de composição distinta e quase sem fibras colágenas que se mineraliza rapidamente, tornando-se ainda mais densa e calcificada, né? Essa camada ela é bem fina e ela corresponde à dentina peritubular, que irá formar a parede dos túbulos dentinários em toda a sua extensão. Além disso, a outra dentina, que é a dentina intertubular, ela apresenta a maior parte do tecido da dentina, representa, né, a maior parte do tecido da dentina. Nessa outra imagem aqui, temos a mineralização da dentina circunpulpar, o qual segue um padrão de mineralização globular. Essas estruturas são cristais de hidroxoapatita, que é depositado. Além disso, essas estruturas são formadas, como já disse, pela hidroxoapatita e formam-se em forma de glóbulos de calcificação e que vai crescendo, né, com a deposição contínua de mineral. Esses glóbulos eles resultam do aparecimento de pequenas regiões hipermineralizadas
que constitui a dentina interglobular, que são essas estruturas aqui. Os túbulos, eles são resultado da permanência do prolongamento dos odontoblastos durante a dentinogênese. Após a formação da dentina circupar, os odontoblastos eles recuam em direção à papila dentária. À medida que novas camadas de pré-dentina são depositadas, eles deixam seus prolongamentos e suas numerosas ramificações, rodeada por dentina peritubular. Porém, com uma camada muito mais fina de material não calcificado entre eles. Esse espaço é denominado de periodontoblast. Assim, a parede da dentina peritubular que aloja o prolongamento e esse estreito espaço, eles tomam forma de túnel, o qual será denominado de túbulos dentários. Mais na frente no esquema eu queria mostrar os túbulos dentários. Aqui temos a dentina radicular. Até aqui, até a dentina radicular, o restante da dentina é chamada de dentina primária, que é a dentina circupar e também a dentina do manto. Além disso, a dentina radicular ela é um pouco diferente da coronária. Possui algumas estruturas diferentes. Na dentinogênese da dentina radicular, as células epiteliais da bainha de Huntsweg, elas são responsáveis pela diferenciação dos odontoblastos. Além disso, essa dentina, nela não se forma esmalte. E as células epiteliais não sofrem diferenciação em ameloblasto, como acontece na dentina coronária. Essa bainha de Huntsweg depois é fragmentada, ocorre a fragmentação dessa bainha. Além disso, é importante frisar também que a formação da dentina radicular ela ocorre de maneira muito parecida com a dentina coronária. Entretanto, com algumas diferenças, as quais eu irei destacar, que são as fibras colágenas da dentina radicular, elas são grossas e elas formam a primeira camada da dentina e dispõem-se paralelamente, ao contrário da dentina do manto, que é perpendicularmente. Elas não são também justapostas à lâmina basal. Além disso, os odontoblastos da dentina radicular, eles apresentam prolongamento mais ramificado na sua extremidade distal. E os corpos dessas células, os corpos dessas células são menos alongados do que os odontoblastos da dentina coronária. Essas células, os odontoblastos da dentina radicular, elas têm possuem formato cuboides em vez de cilíndrica, ou seja, formato cúbico em vez de possuir formato cilíndrico. Essa imagem
é a formação da dentina radicular, o qual podemos ver as fibras colágenas mais grossa, muito mais grossa que a dentina do manto, e também sendo disposta em paralelo à lâmina basal. Aqui é o esquema que eu falei que iria mostrar os túbulos dentinários. E também dá para notar que a pré-dentina, que é a dentina não mineralizada, os odontoblastos e a dentina peritubular e a dentina intertubular. Desenvolvimento da polpa dentária. A polpa é derivada da papila dentária, tendo origem ectomesenquimal. A polpa, junto com a dentina, compõe o elemento dentário. Entretanto, a polpa ela é mais interna e é por onde passa vasos e nervos. Como já foi dito, a polpa ela é derivada da papila dentária, tendo, portanto, a origem ectomesenquimal. Entretanto, as mudanças na papila elas só começam na fase de campanula, na odontogênese. Na fase de campanula. Além disso, é importante destacar também que a transformação da papila em polpa dentária ocorre com a diminuição da concentração de células ectomesenquimais, o aparecimento dos odontoblastos. Além disso, com o aparecimento dos odontoblastos e o aumento das fibras colágenas na matriz extracelular. A partir disso, irá ocorrer a transformação da papila em polpa dentária. O colágeno começa a se distribuir de maneira diferente entre as regiões coronária e radicular da polpa recém-formada. A transformação da papila em polpa ela se completa durante os estágios avançados de erupção dentária, ou seja, quando ocorre o aparecimento dos primeiros dentes na cavidade dentária, na cavidade oral. E temos uma imagem que mostra o esmalte, a dentina e a polpa, que é as referências que a gente usou. Então é isso, gente. Falando das estruturas da dentinogênese. A princípio, eu vou começar falando dos túbulos dentários. Os túbulos dentários nada mais são do que prolongamentos odontoblásticos. Eles percorrem toda a dentina de uma forma muito sinuosa e são formados pela sua mineralização ao redor dos prolongamentos odontoblásticos. São mais numerosos na porção mais interna da dentina e também são preenchidos pelos prolongamentos e pelo fluido dentinário. Agora eu vou falar da pré-dentina. A pré-dentina é uma camada não mineralizada que permanece no dente adulto, separando os odontoblastos da dentina mineralizada. A formação da dentina é por aposição durante a dentinogênese. Permanece sempre uma camada de matriz orgânica não mineralizada entre a dentina calcificada e os corpos celulares dos odontoblastos, denominada pré-dentina. Desse modo, tal como ocorre no tecido ósseo, em que o osteoide separa a matriz mineralizada dos osteoblastos ou das células de revestimento ósseo, a pré-dentina evita o contato da dentina mineralizada com a pulpa. Na pré-dentina, a matriz extracelular é também constituída principalmente por fibrilas colágenas e contém maior quantidade de proteoglicanos
do que a dentina mineralizada. Na dentina primária, ela é basicamente aquela, fisiologicamente falando, que ela é formada até o fechamento do ápice radicular. A dentina primária basicamente se divide em duas partes, a dentina do manto e a dentina circunpulpar. Vou começar a falar da dentina do manto. A dentina do manto é a primeira camada dentina a se formar. Ela é formada pelos odontoblásticos do manto, visto que seus componentes são secretados pelos odontoblásticos, enquanto estes estão se diferenciando-se. Esta origem, a partir de odontoblásticos em diferenciação, determina alguns fatores e algumas diferenças entre a dentina do manto e o restante da dentina. É assim, na dentina do manto, a mineralização ela se inicia a partir das vesículas da matriz, as quais não mais existem na dentinogênese circunpulpar. Elas são exclusivas da dentina do manto. Nesta última etapa, a mineralização ela progride principalmente pelas fibrilas colágenas e moléculas associadas. Agora eu vou falar da dentina circunpulpar. A dentina circunpulpar ela constitui a maior parte da espessura total da dentina. Embora ela compreenda ainda a dentina primária e também a dentina secundária. Ambas têm basicamente a mesma estrutura. E dessa forma, estruturalmente falando, a dentina circunpulpar ela é constituída pela dentina peritubular, que ela constitui as paredes dos túbulos dentinários, e pela dentina intertubular. Eu vou começar falando da peritubular. A dentina peritubular, ela, como já foi dito acima, ela constitui as paredes dos túbulos dentinários, sendo a dentina hipermineralizada quando comparada à intertubular. A sua formação ela ocorre durante toda a vida, podendo aumentar por algum tipo de estímulo externo. Um exemplo de estímulo seria a atrição, de modo que a sua espessura aumenta com o decorrer da idade. Quanto maior a idade, maior a espessura. E também, decorrente desse aumento da espessura, pode ocorrer a obliteração dos túbulos na extremidade mais externa, nos quais, em alguma época, não há mais prolongamentos odontoblásticos, né? Já na dentina intertubular, ela constitui a maior parte da dentina e ocupa todo o espaço entre os túbulos. Na porção de dentina que fica entre as colunas de dentina peritubular, ela é chamada precisamente por isso, de intertubular, entre os túbulos, e constitui a maior parte do volume da dentina. A intertubular, ela difere da sua anterior por ela ter, digamos assim, a sua matriz orgânica constituída basicamente por fibrilas colágenas, as quais se orientam perpendiculares ao longo eixo dos túbulos dentinários, enquanto umas fibrilas circundam os túbulos, formando malha ao redor da dentina peritubular, que se assemelha ao novelo de lã, e as outras se dispõem irregularmente nas porções mais centrais. Bom, agora eu vou falar da dentina secundária. Basicamente, a dentina secundária, estruturalmente, ela se assimila muito à dentina primária. Ela é depositada em todas as paredes do dente de forma fisiológica durante a vida do indivíduo. Esta deposição ocorre preferencialmente da língua dos dentes anteriores e na oclusão dos posteriores. Ela contém mais mineral que a dentina do manto, mas também contém menos túbulos do que a dentina primária. Bom, agora eu vou falar da dentina interglobular. A dentina interglobular ela é constituída por regiões de matriz hipomineralizadas. São áreas de dentina hipomineralizadas localizadas na porção mais externa da dentina coronária, frequentemente no limite entre a dentina do manto e a circunpulpar. Essas áreas elas são resultados da inadequada fusão dos glóbulos de mineralização, ficando entre eles
com seus contornos em forma de arco, embora muitas vezes sejam chamados de espaços. As áreas de dentina interglobular são percorridas pelos túbulos dentinários, da mesma maneira que as outras regiões da dentina circunpolar. Entretanto, como a falha está na mineralização da matriz, os túbulos carecem nessas regiões da dentina peritubular. E por fim, eu vou falar da dentina terciária. Bom, a dentina terciária ela é formada em resposta a diversos fatores externos. E os prolongamentos odontoblásticos são expostos ou cortados em virtude de um exemplo desses fatores externos seria uma erosão, um cárie ou qualquer outro tipo de fator. Os odontoblastos, em sua maioria, morrem, mas os que acabam resistindo a esse fator externo, eles produzem uma dentina que é chamada de dentina reparativa. E a dentina terciária ela é caracterizada por ter túbulos mais retorcidos, em menor número do que a dentina normal. Bom, é isso.